tarde, amigos netespectadores conectados na programação da Demais TV, programa Papo Gospel começando nesta quinta-feira. Hoje o nosso programa é sobre limites no casamento e quem vai trazer esse assunto tão sugestivo aqui pra gente é o nosso pastor César e a pastora Shirley. Boa tarde, pastores. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Cris. Tudo bem? Boa tarde, Cris. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, esse assunto é um assunto, eu creio assim, que é um assunto bem polêmico de ser abordado, porque nós, sendo cristãos, dentro do casamento, nós temos alguns limites, né, pastor César? E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. E vamos levar os nossos amigos netespectadores, né, a compreender que quando os cônjuges conhecem e respeitam as necessidades e as preferências e a liberdade um do outro, é que conseguem entregar aberta e integralmente a um relacionamento. Bom, o que são limites, pastor? Bom, toda vez que nós traçamos uma discussão a respeito do tema limites, Cris, é importante, primeiramente, nós termos um paralelo com a questão, vamos dizer assim, física, né? Acho que um detalhe fundamental nessa discussão que nós precisamos, primeiramente, entender é que nós estamos falando de limites no campo emocional, né? Emocional. Então, quando a gente fala, por exemplo, de limites físicos, né? Então, é muito fácil entender, né? Então, quando você olha para uma residência, você vai ver os muros, ou uma cerca, ou você vai ver um portão, você vai ver elementos que definem o que nós chamamos de um limite físico, né? O que isso significa? Isso significa que ali é o território que pertence a alguém. Aquele espaço delimitado, aquele espaço definido pertence a uma pessoa. Isso significa também, você não precisa necessariamente colocar uma placa ali, não ultrapasse, mas significa exatamente isso. Que para você avançar aquele território, você vai precisar pedir licença, porque aquele território não lhe pertence. Então, isso é do ponto de vista físico. Certo. Só que quando nós falamos do ponto de vista emocional, esses limites eles não são tão simples de serem definidos. Né? Por quê? Porque você não tem uma linha que diga assim, olha, daqui não passa porque aqui é o meu limite emocional. Né? Esses limites eles são definidos a partir da sua forma de ser, do seu temperamento, da sua personalidade, das suas características. Então, é a partir da relação entre todas essas variáveis é que nós definimos o que são os limites na tua vida pessoal e especialmente, no caso, no casamento. Então, num primeiro momento, a gente precisa compreender isso, né? Limites emocionais, que são essas características, né, que nos delimitam e que marcam quem nós somos, ou como alguns autores dizem, onde nós começamos e onde nós terminamos. Onde nós né? terminamos, é verdade. Pastora, tem algum complemento para os limites aí? Não, eu acho que o pastor eu acredito que é isso, né? E acho que assim, é muito importante a gente entender que é necessário ter limites. É necessário ter limites. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, vai esclarecer melhor os netespectadores, né? Mas esse limite, essa cerca, essa delimitação, esse não ultrapasse, esse perigo, né? Danger, perigo, né? Assim, aqui não passa, é necessário fazer. Entendi. É muito difícil isso para o ser humano entender. A gente vai falar um pouquinho depois sobre a questão dos mitos, né, sobre em torno dos limites. É muito difícil por quê? Porque as pessoas tendem a achar que a formação dos limites é algo que ocorra meio que mecanicamente, né? E os limites eles são definidos a partir das nossas experiências pessoais, né? Desde das experiências lá da infância, os relacionamentos que nós estabelecemos, a questão da influência cultural, a nossa experiência de fé, todos esses elementos eles ajudam a definir o que nós chamamos de limites emocionais. Então é importante a gente ter ciência disso nesse início de discussão, que limites são definidos a partir sempre dessas experiências, né? Bom, então agora nós vamos trazer então os limites, alguns exemplos dos limites para os netespectadores. Vamos lá, eu vou partilhar alguns e a pastora... Eu vou partilhar alguns e a pastora partilha outros, tá bom, pastora? Tudo bem.
Quando a gente fala de limites no ser humano, né, e é importante a gente pensar em alguns elementos que fazem parte da nossa natureza física, biológica e também das nossas relações. Isso são elementos constitutivos dos limites. Então, um primeiro exemplo clássico de limite é a nossa pele. Né? Isso é um limite. É o meu limite físico. Por quê? Porque quando eu olho para a minha pele, aqui estão características minhas pessoais, familiares, do meu DNA, da minha gênese, da minha família, né? E ela, de certa forma, ela delimita quem sou eu, de você, Cris, da pastora Shirley, enfim, de todos nós. Então, cada um de nós traz essas características. Então, isso seria um limite. Além disso, a pele, ela limita o exterior do interno, certo? Então, internamente, você tem os seus órgãos vitais e a pele, ela funciona como uma espécie de proteção. Então, a pele, a gente pode dizer assim, que é um primeiro limitador, né? Então, é um exemplo, só para que a gente possa visualizar e entender isso, né? Então, é um elemento do ser humano que é um limitador, que a gente chama um limitador fisiológico. Tá? Um segundo limitador, uma segunda coisa que estabelece limites são as palavras. Né? As palavras, elas estabelecem limites. Quando eu digo a um bebê, por exemplo, que ele está se aproximando de uma tomada, e você vê que pela curiosidade, pela natureza especulativa de uma criança, a criança ela quer conhecer tudo, né? Existem alguns autores que dizem que as crianças são como grandes aspiradores, né? Eles querem aspirar tudo, eles querem puxar todo o conhecimento possível que eles têm para dentro deles. Então, se uma criança está se aproximando de uma tomada, ela vai colocar o dedo, você diz não. No momento em que você está dizendo não a ela, você está ensinando àquela criança a noção de limites. De que ali ela não pode colocar o dedo porque é perigoso, porque ela vai ter algum comprometimento da sua saúde, ou ela vai, obviamente, ter um choque. Então, você diz não. Então, as palavras, elas funcionam também como elementos que estabelecem limites. Então, ao mesmo tempo que eu uso não, eu uso o sim. Então, são ferramentas, né? Elas me ajudam a constituir, a definir os meus limites, né? Se a gente pensar do ponto de vista bíblico, né, eu posso lembrar aqui de 2 exemplos de textos que nos ajudam a entender isso, né? Por exemplo, quando a gente lembra lá do Evangelho de Mateus, né, nós temos no capítulo de número 5, no verso 37, que é um clássico, né? Quer dizer, seja o seu falar sim, sim ou não, não. Quer dizer, nós precisamos ter clareza naquilo que nós falamos. Por quê? Porque quando nós sabemos aplicar essas 2 palavras, nós conseguimos definir muito bem os nossos limites, né? Também Tiago fala assim, eu tenho anotado aqui: acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim, quando for sim, e não, quando for não, para que Deus não os condene. Hoje, infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, nós falando sobre limites, você falou sobre a criança ir lá e colocar o dedo na tomada. Hoje nós temos alguns livros, pessoas trazem a questão da flexibilidade do limite, né? Então hoje nós estamos um pouco flexível nesses limites, principalmente com crianças, né? Eu acredito que sim, Cris. A gente estabeleceu um limite de flexibilidade com crianças. Agora, sim, a gente tem que separar flexibilidade de ausência de limites, né? Então, assim, a ausência de limites é ela não saber aquilo que ela pode fazer, aquilo que ela não pode fazer. E aí você que está nos assistindo aí, não é só pai, mãe que põe limite. Se você está num lugar onde tem uma criança e ela vai fazer algo que não convém, você pode estabelecer o limite. Quando aquilo gera risco para ela, quando aquilo gera mal-estar para quem está ao redor, quando aquilo gera algum tipo de incômodo, deve-se estabelecer o limite. A flexibilidade veio porque, por exemplo, eu acho que você é de uma geração, nós somos aí de idade próximas, o pessoal que está me assistindo, nós somos de uma geração que não podia se falar, não podia se perguntar o porquê, não podia
participar de conversa de adulto, olha, vai para o quarto, aqui não é lugar para você, né? Somos não podia dizer o que queria comer, o que não queria, você tem que comer, o que eu coloquei, pronto. É verdade. Agora, isso não é limite, isso é autoritarismo, né? É diferente. Então, eu acho que a gente precisa entender que impor limite não é cercear, mas é sinalizar o perigo. O pastor César trouxe o exemplo da pele, né? E eu acho fantástico que assim, a pele é o nosso primeiro sensor para sentir quando é quente, quando é frio, quando vai doer ou não. A pele é onde a gente sente. Então, ela tem camadas, aonde você suporta um ferimento, né? Um arranhão na pele, em dias ela recompõe. Se ela é um pouco mais profunda, é um ferimento que perfurou mais, demora um pouquinho mais, né? Então, assim, a pele ela vai até um ferimento que às vezes você fica com uma cicatriz muito grande. Então ela tem um limite em qual você tolera. Então eu acho que o limite é você sinalizar até onde há risco, sinalizar até onde há perigo. Olha, aqui é perigoso passar. A minha geração foi uma geração cerceada de espaço. Acho que a sua também, né? É verdade. Mãe e pai é sim senhor, sim senhora, e acabou, não tem mais discussão. Então, essa questão desses limites, nós temos um pouquinho a mais assim, do que a geração moderna, né? Eu creio nisso. Temos mais alguns exemplos de limites aí que gostaria de ser falado? Bom, eu acho que um outro elemento que a gente pontuou aqui é a questão da verdade. Né? Conhecer a verdade. E aqui especificamente eu queria pontuar assim, conhecer a verdade sobre Deus nos ajuda a entender, por exemplo, das nossas limitações. Então, na medida em que eu conheço a verdade sobre Deus, isso me impõe limites. Isso me mostra o quanto eu sou limitado, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho. Então, estou te trazendo um exemplo aqui. Né? Então, conhecer a verdade nos ajuda a estabelecer limites. Então, nesse exemplo que eu trouxe, na medida em que eu conheço a Deus, em que eu aprofundo a minha experiência com Ele, isso me traz a noção de que eu sou um ser limitado, de que eu sou um ser falho e de que eu dependo demais da graça de Deus. Então, esse seria um outro elemento que a gente diz assim, que é um exemplo, né, de limites. Pastora, você tem alguma coisa para acrescentar, gente? Eu acho que um exemplo bom de limite também é distância geográfica. Há pessoas que, num determinado momento, você está tão envolvido com aquela situação, com aquela dor, com aquele problema, com aquele relacionamento, que para você impor limites, você precisa fazer o exercício de distanciar. Eu vou dar um exemplo, quando alguém adoece na nossa família, eu já vivi isso, ou na igreja, e aí sempre vai um acompanhante ficar com aquela pessoa no hospital. Esse acompanhante, ele não está em tratamento, o médico não atende ele, o médico não receita nada para ele, ele fica lá para acompanhar, para se responsabilizar, para ouvir as orientações do médico. Mas o que acontece, na verdade, é que aquele acompanhante ou aquela acompanhante, ela deixa de ter a rotina de vida dela, ela passa a morar no hospital, ela passa a comer no hospital, ela passa a viver no hospital. Então, é saudável, por exemplo, que alguém da família chegue e fale assim, peraí, você já ficou aqui de segunda a sexta, agora até terça-feira outra pessoa vai ficar. E tirar aquela pessoa daquela situação. Porque senão ela não vai conseguir entender, às vezes, e ajudar o próprio acompanhante. Ela vai adoecendo junto. E há casos que a pessoa fica tanto tempo no hospital, que depois, quando volta para casa, não sabe mais o que fazer. Não sabe aonde está, perdeu a rotina, perdeu os locais, perdeu o horário de trabalho. Então, ele precisa distanciar. Então, vai para casa, vai mesmo para casa, dorme, vai fazer suas coisas, vai comer, fica lá uns 2 dias, depois volta. Eu acho que é um bom exemplo para limite. Acho que a gente poderia até, pastora, acrescentar esse seu exemplo, além da questão da distância geográfica, que nós falamos de uma distância física, né, de estar separando-se daquela situação, por uma questão até de uma restauração da sua saúde, a gente pode falar da distância emocional também, sim, né? Sim. Quer dizer, eu me separo daquele fato que me desgasta emocionalmente. No caso de enfermidade, né, quer dizer, a pessoa fica tão
tão abatida. E se é, por exemplo, com o seu esposo, com a sua esposa, com o filho, isso é mais desgastante ainda, porque tem um componente de ligação afetiva muito forte. Então você precisa se distanciar emocionalmente daquela situação para que você possa lidar melhor com ela. Então isso também é colocar um limite. Não é porque eu estarei com essa pessoa 24 horas no hospital que eu serei um bom cuidador. Nós falamos num outro programa sobre essa questão do cuidado. Não necessariamente eu serei um bom cuidador, mas eu posso ser um melhor cuidador, eu poderei prestar um apoio melhor quando eu também estabeleço esse limite. Eu também tenho necessidades físicas, eu preciso descansar, eu vou dar uma parada e depois eu retomo. Então isso também ajuda a definir, né, os nossos limites. Eu tenho o Renan Passatore. Tá aqui. Beijo, Renan. Fica com Deus. Oi, grande abraço para todos. Tá mandando aqui. E eu tenho uma outra pergunta do Gabriel. Gabriel Prado. Ele está falando aqui: podemos ensinar limites para as crianças com carinho através da palavra de Deus? Ele fez uma pergunta aqui para a gente. Uma bela pergunta do Gabriel. Tudo bem, Gabi? Bom, Quando nós discutimos essa questão de limites, nós temos que ter a noção de que os limites eles são construídos a partir exatamente da infância. Então, quando nós trouxemos, por exemplo, esse exemplo do colocar, né, o dedo na tomada, isso é uma definição de limite, uma questão relacionada com espaço físico, né, espaço, noção de espaço-tempo. Quando nós pensamos na palavra de Deus, nós temos indicativos dentro da palavra de Deus de que quando nós ensinamos as crianças nos caminhos do Senhor, as crianças, né, quando forem adultas, elas terão noção, informação, conhecimento suficiente para enfrentar os problemas que a vida lhe der, né? E, como diz a palavra, jamais se distanciar dos caminhos do Senhor. Então, eu entendo que, na medida em que nós, como servos e servas de Deus, usamos da palavra para ensinar limites às nossas crianças, nós estamos contribuindo demais com a formação do seu caráter, da sua personalidade, né? Então, nós estamos ensinando para eles o sentido de disciplina. A gente viveu outro dia uma experiência interessante com o nosso filho em casa, nosso filho mais velho. Ele estava na escola, estava com um grupo de amigos, né? O Rubem tem 10 anos. Estamos com um grupo de amigos e nessa rodinha de colegas, 2 falaram um palavrão. A supervisora ouviu, né, da escola e imediatamente, né, colocou eles de castigo e vedou eles de uma atividade que eles teriam no dia seguinte, né? O meu filho ficou muito frustrado, ele chegou em casa, né, se sentindo injustiçado, porque ele falou assim: pai, eu não falei o palavrão, né? E então aí eu conversei com ele e trabalhei com ele o seguinte: eu disse: filho, apesar de você não ter falado o palavrão, você estava no grupo. Então você pode conversar com a professora, você vai explicar os teus motivos, você vai argumentar com ela, dizer que você se sentiu injustiçado, mas você estava no grupo. Então, quando você estava no grupo, a identidade ali é a identidade do grupo. Então você assumiu junto, apesar de não estar concordando ou de você não estar dizendo, mas você estava junto enquanto os outros meninos estavam falando palavrões. Então, nesse sentido, a gente tem que ajudar os nossos filhos a entender isso, porque na medida em que eu disse a ele que ele poderia argumentar, eu estava trabalhando o senso de justiça com ele, ao mesmo tempo eu estava trabalhando a responsabilidade que ele tem na escolha das amizades, na escolha das pessoas com as quais ele vai estar junto, e também os riscos que nós assumimos quando a gente perde a nossa identidade e assume uma identidade de grupo. Então, isso também é ensinar a definir limites, né? A gente fala um pouco isso no casamento, né? Estar casado não significa perder a individualidade. Então, no caso das crianças, é fundamental o ensino dos limites a partir da palavra, porque isso ajuda as crianças a fazer escolhas, a saber o momento de dizer sim ou de dizer não. Peraí, mas nesse grupo aqui está falando palavrão, não, estou fora. Isso aqui não está de acordo com a minha fé. Dá licença, vou sair, vou fazer outra coisa. Então, a criança aprende a dizer não para situações que não estão de acordo com a sua fé. Eu acho que aí a pergunta do Gabriel também, para ajudar um pouquinho, Gabi, eu acho que uma boa forma de ajudar a dar limites para os nossos filhos, primeiro assim,
nós como cristãos, nossos filhos têm que ter limites. Acho que é um exemplo é um testemunho, é uma forma de testemunhar o evangelho quando você vê o filho de um crente, de um cristão que tem limites. Uma forma, um tipo de limite que é bom para criança, para filhos, né, mais na idade de adolescente até, é o fator tempo. A criança, ela tem dificuldade de esperar pelo que ela quer. Então, o tempo é uma boa forma de limite. Você dizer, você terá, mas não agora, não hoje. Agora a mãe não pode. Hoje eu não vou comprar isso para você, né? A gente vê crianças que entram numa loja e enquanto não ganhar o que quer, não sai. Para nós que somos cristãos, isso não convém, gente. Isso não é bom testemunho. Né? Nós não governamos nossa casa assim. Então você fala assim para ele, olha, tá bom, meu filho, você quer, quando eu puder eu te dou. Se eu não puder, eu não vou te dar, mas quando eu puder, eu te dou, não é hoje, né? E há crianças que acham, não, naquele dia ele viu, ele tem que ter. Não, não tem que ter. Ou assim, mãe, eu quero comer agora. Não, peraí, já vou fazer a comida, espera. É verdade. Né? Então, acho que o tempo é uma boa forma de dar limites aos filhos. E deixo aqui mesmo, eu acho que eu tenho filhos, eu sei que não é fácil pôr limites, tá? Você vai falar assim, poxa, ela está falando, parece que os filhos dela são perfeitos. Não, não são perfeitos, não. É difícil pôr limites, mas como cristãos é uma forma da gente testemunhar o evangelho. Acho que legal isso que a pastora colocou, Cris, sobre o tempo. E na medida em que nós ensinamos isso, em que nós definimos o tempo, nós também ensinamos um outro limitador, que são as consequências. As consequências são um limitador fundamental no ensino de limites para os nossos filhos. Por quê? Porque quando eu digo ao meu filho, olha, se você tomar esta decisão, isto vai ter uma determinada consequência. Se você escolher um outro caminho, você vai ter uma outra consequência. Então, isso ajuda muito nós a ensinarmos nossos filhos a aprender os seus limites. Então, quando definimos as consequências, nós definimos, então, muito bem que caminho eles vão trilhar. Entendi. Bom, o que significa ser um controlador no casamento? Opa, vou começar agora. Eu vou começar, hein? Bom, controlador, né? É aquela pessoa que impõe as coisas, Cris. É o que nós estávamos, desculpa, mas é o que nós estávamos falando das situações anteriores. Exatamente. Que aconteciam com nós. Exatamente, Cris. Muito bom. Muito bom exemplo. O controlador é exatamente aquilo que a nossa geração muitas vezes viveu. Ele não permite que você escolha a sua profissão, que você escolha a sua roupa, que você escolha o que você gosta de vestir, que você gosta de comer. Ele não permite que você tenha uma identidade. O controlador é isso. Então, por exemplo, a nossa geração foi ensinada que os nossos pais decidiam as nossas escolhas. Ou seja, só depois que você casasse, bom, pelo menos a minha geração ouvia isso. Se a sua não, parabéns, mas a minha ouvia, meu povo, né? Dizia assim, ó, depois de você casar, tiver a sua casa, e se você conseguir sustentar a sua casa, você decide o que você quer. Essa era a fala. Até lá, eu decido a tua vida, falava nossos pais, né? Então, isso controlava as nossas vidas. Então, você conhece, por exemplo, eu tive dificuldade de lidar com finanças, eu tive dificuldade de lidar com uma série de coisas, porque eu não fui permitida experimentar tendo alguém para me dar limite. Sempre me disseram assim, não pode. Quando eu tive chance, eu tinha que aprender a lidar com aquilo. Né? Quando eu fui morar fora de casa, eu tive que aprender a administrar a minha casa. Quando eu vim estudar e tal. Mas ninguém na casa te ensina a dizer assim, olha, você tem que cuidar disso. Então, a gente percebe que o limite é educador, né, Cris? O limite, ele é bom. Porque o controlador, ele te tira daquilo e não te dá chance de crescer, de aprender com aquilo, né? Então, acho que esse é o controlador. No casamento pode ser o homem, pode ser a mulher, mas na família pode ser o pai, pode ser um chefe, pode ter vários. Mas falando em casamento e família que a gente está falando, até o filho pode ser um controlador. E a gente tem que ter o cuidado do filho não controlar a gente. É verdade. Porque às vezes os pais são marionetes na mão do filho. Foge do controle e aí fica difícil mesmo, é verdade.
Isso é o que nós estamos vendo em várias situações hoje, no nosso cotidiano, né? Essa questão do filho controlar pais, isso é o que nós estamos vendo isso a todos os dias. Se você for no mercado, quantas situações você não vê dentro do mercado, dentro de um shopping, de filhos controlando os pais? Exatamente, porque não lhe foi ensinado essa noção de limites, né? Quer dizer, os pais no processo educativo não ensinaram os filhos a construir limites. E a gente percebe que muitas vezes isso é um ciclo que se estende pelas famílias, né? E as famílias não conseguem entender isso. Acho que a pastora explanou muito bem, não há muito o que acrescentar, né? Quer dizer, o controlador no casamento é aquela pessoa que estabelece um controle de toda a relação. E existem níveis de controle, né? Você pode ter níveis de controle mais profundos ou mais intensos. A pessoa ela estabelece um nível de controle em todas as áreas, desde do local onde o outro vai trabalhar, onde os filhos vão estudar, que cursos os filhos vão fazer, enfim, é um nível de controle muito profundo, né? Por quê? Porque a pessoa traz como parte do seu pensar, eu diria um pensar distorcido, né? Que as melhores escolhas ela sabe fazer, e de que ela sabe por experiência de vida os melhores caminhos, então é isso e tem que se fazer isso. E não ajuda o filho, né, ou o seu companheiro, a sua companheira, a construir os seus limites, né? Bom, somos responsáveis com os outros e por nós. Explica essa regra aí pra gente. Essa regra é muito bacana, né? Eu gosto de explicar essa regra a partir de um texto bíblico, né, que é de Gálatas 6. Em Gálatas 6 nós encontramos dois versículos muito interessantes. Primeiro, o versículo 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros. Quando nós ouvimos essa expressão, a gente entende o quê? Que nós temos responsabilidades para com os outros. Há muitas pessoas que têm cargas insuportáveis, cargas que vão além da sua capacidade de carregá-la. Então, o que a Bíblia recomenda é que você vai dar um suporte, você vai dar um apoio. Por isso essa ideia, né, do somos responsáveis com os outros. Então, eu vou ajudar essa pessoa a levar a sua carga. Entretanto, quando a gente lê Gálatas capítulo 5, Gálatas 6:5 diz assim, que cada qual levará o seu fardo. Mas peraí, que história é essa, né? Se eu tenho que ajudar o outro, mas depois o texto diz que cada qual tem que levar o seu fardo, o que é isso? Na verdade, assim, a gente volta num velho problema que a gente sempre discute, que é a questão quando a gente traduz um texto para o português, né? Carga e fardo no português não são muito claros, mas no texto bíblico isso é muito rico. Quando a gente está falando de carga, nós estamos falando de um peso excessivo, de um peso que você não consegue carregar, de um peso que vai além das tuas forças. Então, eu sou responsável com os outros. Eu ajudo, eu presto um apoio. Agora, quando nós estamos falando de fardo, a palavra fardo, lá no grego, no texto bíblico, ela significa peso diário do trabalho. Ou seja, é alguma coisa que faz parte do meu dia a dia, alguma coisa mais corriqueira, alguma coisa que está ao meu alcance e que eu posso carregar. Então, quando eu falo sobre fardo, né, que eu tenho que, como o texto bíblico diz, cada qual deverá levar o seu próprio fardo, são as responsabilidades que eu mesmo tenho que fazer e que outra pessoa não fará por mim. Né? Então, nós estamos falando aqui de uma regra que ela é fundamental para a gente poder definir os nossos limites. Pastor, deixa eu ver se eu entendi. Posso, Cris? Pode. É assim, deixa eu ver se eu entendi. Vamos parar para pensar Tire suas dúvidas pessoa... agora. Não só porque eu acho que a questão do fardo e da carga talvez não fique claro, porque realmente para nós é a mesma coisa. Fardo e carga é a mesma coisa. Mas se eu tô correta no que eu entendo da expressão bíblica e do que o pastor trouxe, vamos parar para pensar assim. Num profissional de uma determinada área. Por exemplo, outros dias lá em casa a gente teve uma pessoa que foi fazer serviços gerais. Assim. Ele foi consertar uma parte elétrica de casa, mexer em algumas coisas que precisavam do dia a dia da casa. Ele chegou lá com 2 sacolas.
cheias de ferramenta, parafuso, bucha, interruptor, um monte de coisa aí que ele ia usar. A gente pode dizer que isso era o fardo dele. Exatamente. E isso ele tem que carregar. Perfeito. Porque como é que ele ia fazer o serviço sem isso? Perfeito. Ele ia chegar lá e ia ter que procurar. Uhum. Carga seria se ele estivesse carregando. Além disso, vamos dizer que ele tivesse que carregar. Carga é uma coisa que está sobre ele e que pesa na vida dele. Que está então, além da capacidade. Além da capacidade dele. Uhum. Não é algo que é necessário para ele. Então, se nessa mochila ele estivesse carregando também, vamos dizer, livros para leitura, de alguma coisa que ele vai fazer amanhã, ou se ele fosse levar a comida que ele vai fazer mantimento e vai levar para casa de mantimento, aí é a carga, que é o que está além. É isso, né, pastor? Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que nós cristãos nos cobramos, sabe, Cris? Poxa, mas eu tenho que levar a carga um do outro. Uhum. E a gente encontra uns cristãos meio folgados. Quer que você carrega. Principalmente com pastores, né? Né? E na relação familiar, de casal, e vou falar aqui muito francamente, às vezes a gente procura um apoio de um pastor, de um psicólogo, querendo que ele carregue o nosso fardo. Não quer que ajude a carregar a carga, mas quer assim, olha... Toma meu marido e leva, né? Assim, toma minha esposa e leva para você. Eu acho que às vezes a gente troca isso. E o aconselhamento pastoral, uma palavra, um aconselhamento terapêutico, uma coisa assim, é para te ajudar a carregar a carga. Agora, há fardos no nosso relacionamento que faz parte da nossa escolha e da construção do nosso relacionamento. E aí nós temos que carregar esses fardos. Verdade. Eu entendo assim, né? Então, assim... algumas coisas no meu relacionamento pessoal são fardos, faz parte. O dia que o pastor César casou comigo, ele sabia que estava inerente carregar alguns fardos. Os fardos. Né? Eu brinco com ele assim, quando você me conheceu eu já era assim, não mudei não, né? Não te enganei, eu falo para ele, né? Então acho que assim, alguns fardos estão. Agora, há pesos que na caminhada vão chegando no casamento, que aí a gente precisa de apoio para ajudar a carregar. Problemas financeiros, problemas familiares, a chegada dos filhos traz um certo peso para a gente, então isso a gente precisa de auxílio para carregar. Entendi. Bom, eu tenho aqui mais um e-mail, o Ronaldo que mandou, está falando aqui, assunto nota 10, uma abordagem sem limites para se discutir, família, limites. Beleza, Ronaldo. Beijo, Ronaldo. Esse é um assuntaço. Se fosse fazer aqui sobre limites mesmo, que nós entramos em limites do casamento, daqui a pouco nós demos uma fugida, fomos para limites familiares, que foi sobre limites sobre as crianças. Então, não tem como nós abordarmos apenas o limite no casamento. Sempre ele vai ter que dar uma fugidinha aí desses limites, né? É verdade. E, bom... Nós falamos sobre alguns problemas no limite, mas eu creio que tenham mais. E tem algum que poderia ser abordado ainda aí? Sobre principais problemas com limites? A gente anotou alguns aqui que a gente gostaria de partilhar com vocês. Eu vou partilhar 2 aqui, vou deixar que a pastora partilhe 2 também, porque senão eu falo demais. Um deles é o que nós chamamos de aquiescência. O termo é estranho, mas o sentido, na verdade, é quando você diz sim. Só que nesse caso da aquiescência nos limites, é o dizer sim para aquilo que não presta, para aquilo que não tem valor, para aquilo que não é bom. Então, muitas pessoas são ensinadas a dizer sim para aquilo que é ruim. São ensinadas a dizer sim. Então, muitas vezes na educação dos nossos dos filhos, eu vejo, por exemplo, pais que se divertem quando nós falamos na questão dos palavrões, né? Quando um filho fala um palavrão, acha lindo, acha maravilhoso, e isso se torna um reforçador. A gente chama isso de um processo de reforço positivo. Então, a criança falou aquele palavrão, e aí os adultos deram risada, e ela achou muito legal, e ela fala outro, e eles continuam, e você continua reforçando. Então, você começa a ensinar a criança a dizer sim para aquilo que é ruim, para aquilo que não é bom,
para a história de vida pessoal. Esse é um exemplo. A gente pode pensar outras situações, né? Nós falamos sobre a questão da disciplina, né? Nós muitas vezes ensinamos as crianças a serem indisciplinadas, né? No casamento funciona da mesma forma, né? Você muitas vezes diz sim para alguma coisa que você sabe que não vai fazer bem para você, que não é bom, mas porque você assumiu casar com aquela pessoa, porque você justifica, né, através do amor e de outras justificativas, então você diz assim, não, eu vou fazer, eu vou ceder, eu vou dizer sim, mesmo que aquilo esteja fazendo mal para você. Isso, na verdade, é um problema sério para a definição de limites. Quando você não consegue dizer não, mas, ao contrário, você diz sim para coisas ruins, isso é um problema muito sério. E junto com isso, vem um outro comportamento, né, e um outro problema nos limites, que é a questão da esquiva. Que é exatamente o contrário. Se na aquiescência você diz sim para aquilo que é ruim, no comportamento de esquiva você diz não para aquilo que é bom. Então você vê, por exemplo, muitos casais, por exemplo, esposa ou esposo, abdicar, né, por exemplo, de uma possibilidade de estudo, de trabalho, enfim, alguma coisa que seria muito bom, que seria edificante, ir à igreja. Por exemplo, né, vamos tratar isso aqui. Já vi quantas esposas falarem assim, pastor, eu não venho à igreja porque eu tenho que cuidar do meu esposo, né? Eu não consigo trabalhar com mais tempo na igreja porque eu preciso cuidar, eu preciso fazer o almoço de domingo para o meu esposo, eu preciso cuidar dos meus filhos. Então, isso é você dizer não para alguma coisa que seria muito bom. Então, você não tem um limite definido. Então, você acaba se violentando e dizendo não para alguma coisa que seria extremamente benéfica e positiva para a sua vida. Meus dois problemas, eu acho que dá duas situações que são dificultadoras, que são problemas para impor para limites, né? Primeiro eu queria tratar a questão da insensibilidade. Você, minha querida irmã, minha irmãzinha, quando o nosso cônjuge manifesta alguma dificuldade, alguma necessidade, atenda a necessidade dele. Por mais que talvez para você não seja uma necessidade tão importante, mas se ele sinalizou que é necessário, se você for insensível, então você vai ter dificuldade com limites. Porque assim, se o seu... Vou usar o exemplo de marido e esposa, vou usar o exemplo mais próximo para mim, né? Como casal aqui, estamos os dois aqui. Se o meu marido diz para mim assim, olha, eu estou cansado. Um exemplo, uma coisa muito corriqueira. Mas no dia a dia a gente acha assim, não, mas ele não está tão cansado assim. Não é assim. Você não dá muita atenção, você não ouve com atenção. Você escuta aquilo e mantém a sua agenda diária de trabalho ou de dia, ou mantém uma programação do final de semana extensa. Não, vai na casa da mãe, vai ver o tio, vai no aniversário da criança, vai... Você não está dando ouvido à necessidade do outro. Isso você vai ter problema com limite. Porque do mesmo jeito que ele tem que sinalizar, você tem que ter sensibilidade de entender quando ele sinaliza. Então, às vezes, a gente acha que o outro não ouve nossas necessidades. Mas, muitas vezes, a gente não se coloca para ouvir a necessidade do outro. Né? Eu preciso ir ver minha mãe. Um exemplo. Preciso ir ver minha mãe. Ele está sinalizando uma necessidade. Ele precisa ver a mãe. E, muitas vezes, isso é tratado de uma forma assim... né? Vai tomar mais um leitinho na mãe, vai ganhar um colinho. Às vezes há uma necessidade dele de estar com a mãe. Então, acho que a sensibilidade é fundamental no limite. Quando não há ela, que é a insensibilidade, é um problema com limite. E o pior é que quando você começa a passar por cima do limite do outro, automaticamente a outra pessoa também começa a passar por cima do seu limite. Exatamente. Porque se ela fala, bom, se eu falei que eu estou cansado e ela não respeitou o meu limite, o dia que eu não estiver cansado e ela falar que está cansada, eu vou passar por cima do limite dela. Exatamente, Cristiano. Exatamente. Seu exemplo é perfeito, é isso aí mesmo. E aí a gente tem um outro problema do limite, que é o controlador. Né? Quer dizer, você vai arrumando formas de controlar as pessoas. Que pode ser de uma forma agressiva,
que é meio isso assim, vingativa, de dizer assim, tá vendo? Agora ela vai experimentar o que ela fez comigo. Isso é uma forma. Assim como brigar, bater. Mas há coisas assim que são corriqueiras que a gente acaba controlando o outro, né? A gente sabe que o outro não pode, mas aí você fala assim, não, mas eu vou forçar um pouquinho mais. E há a coisa da manipulação, que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, ó, se o meu cônjuge sabe que eu gosto de alguma coisa, ele vai fazer de tudo para aquilo que eu gosto. Então, quando eu digo para ele que eu gosto de alguma coisa, ele vai, com certeza, tentar mover energias para fazer o que eu quero, que é bom, né? Então, assim, dificilmente você consegue ter sensibilidade, ter a visão de enxergar assim, peraí, eu estou deixando ela fazer algo que não se deve comigo, né? Então, aquela coisa assim, não, querida, vamos lá na minha mãe, depois a gente vai na sua mãe. Você manipulou. Né? Porque, assim, de certa forma, você sabe que ela quer ir ver a mãe dela. Então, você, né, usa aquela forma, né? E há alguns mecanismos. E aí, assim, para você que é casado, sabe disso, a gente vai criando um mecanismo conforme a relação, né? A gente vai forçando a barra, a gente vai forçando. Então, assim, cuidado com isso. Dê liberdade para o outro. Não controle tanto. Porque o controle é um grande problema para o limite. E a falta de sensibilidade também. Então, assim, cuidado com as necessidades do outro. Ouça a necessidade do outro com mais atenção. Quero mandar um abraço aqui para minha mãe, que está nos assistindo também, está lá no Paraná. Ela está falando aqui, oi Cris, estamos ligados com você, que Deus os abençoe e que sustente sempre nos caminhos do Senhor. Ela está falando aqui que a Helena e o Dimas, que são primos dela, estão lá também. Estão aqui mandando lembranças. Beijos, papai, mamãe, Aninha e Tati, que são minha irmã, minha sobrinha, meu pai, minha mãe, a Helena e o Dimas também estão lá em Cornélio nos assistindo. Um grande abraço para todos, beijão. Vocês estão aqui no meu coração sempre, sempre. E eles que me ensinaram alguns limites. Alguns não, acho que todos, né? Bom, existem alguns mitos em torno do estabelecimento de limites. Vocês podem comentar algum deles? Eu vou começar agora, pastor. O negócio é o seguinte, aqui eu vou controlar o negócio. É verdade. Não. Mas eu vou fazer, então, 2 e o pastor faz os outros 2 mitos, tá bom? O primeiro mito é que a gente acha que impor limite é ser egoísta. Então, assim, muitas vezes quando você coloca limites, você é taxado de egoísta, ou as pessoas acham que fazer isso é uma atitude egoísta. E aí eu queria trazer uma coisa que a Bíblia diz assim, ame ao próximo como a ti mesmo, né? E aí, assim, nós precisamos cuidar de nós mesmos. O limite é preservar a mim mesmo. Quando eu não faço isso, eu estou adoecendo a mim e a quem está ao redor. Eu estou permitindo que me machuquem. E aí depois você não pode chorar. Então, o primeiro mito é ser egoísta. Quando você fala de limites, alguém vai dizer para você assim, mas isso é egoísmo. Por que você tem que ficar longe? O outro mito é que limite é sinal de desobediência, né? Então, na verdade, muitas vezes o limite é sinal, sim, de estabelecer as prioridades, de estabelecer o necessário, o importante. Tem uma parábola que a gente gosta muito em casa que diz assim, né? Que o reino de Deus é como um homem que quando achou um tesouro, ele vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo onde tem um tesouro. E eu acho que o limite é isso, é você conseguir encontrar um espaço onde você não se sente machucado, nem machucada, e você promove o crescimento do outro, onde há cooperação, parceria e não desobediência. Então, assim, olha, aquilo que o pastor falou, né? Às vezes o seu marido não deixa você ir à igreja. Aí você fala assim, não, eu vou obedecer para não brigar. Na verdade, você está engolindo uma regra e se violentando, se agredindo para não fazer. E, na verdade, acumulando raiva, culpa, medo, uma série de coisas que a hora que vier à tona, você não vai dar conta de tratar.
Então, o limite não é desobediência. O limite é uma forma clara de você cuidar das pessoas sem descuidar de si mesmo. Você cuida de si, mas cuida dos outros. Entendi. Né? Então, a gente precisa aprender isso. Interessante isso que a pastora coloca, né? Eu fico pensando, né, naquelas pessoas que têm a dificuldade de estabelecer limites, né? Quando a pessoa tem dificuldade para estabelecer limites, aparece um terceiro mito, que é exatamente esse medo, esse temor que a pessoa tem de achar que ela vai ferir alguém. Então, se você chegou um dia para sua esposa e disse assim: olha, eu não vou fazer mais isto, porque isso me machuca, porque esse tipo de atitude, ou esse tipo de atividade me machuca, me fere, eu não quero mais fazer isso. Chega então um momento em que a pessoa pode pensar assim: mas se eu falar isso, eu acho que eu vou ferir ela, eu acho que eu vou magoar. Se você tem isso no seu coração, na verdade, você pode avaliar com profundidade os teus relacionamentos, porque boa parte deles não são relacionamentos de qualidade, são relacionamentos superficiais. Em muitos momentos é necessário você dizer não, porque o não vai ser muito mais abençoador do que você falar um sim exteriormente, quando no interior do teu coração você queria dizer não. Então, existe esse mito, né, de achar que se você impor limites, você vai acabar ferindo alguém. E tem uma outra referência assim, que se eu impuser limites, as pessoas vão me ferir, né? Então, as pessoas vão se distanciar de mim, né? Então, se o teu nível de relacionamento com alguém ele é baseado numa situação como essa, então você precisa rever esse relacionamento. Porque se você está casado, por exemplo, com uma pessoa há 20 anos, e essa pessoa com a qual você convive acha que um não vai comprometer todo o relacionamento, então alguma coisa está errada. Né? Então, existe algum problema aí. Então, é preciso rever esse relacionamento. Né? É preciso repensar como esse relacionamento foi estruturado. Porque dizer não, em muitos momentos, é extremamente saudável e necessário para o casamento. Porque ele ajuda a definir limites, ele ajuda a respeitar as diferenças, ele ajuda a respeitar as individualidades, né? E a construir um casamento mais sólido e saudável. Eu acredito que a pessoa, quando ela não aceita o não dentro desse contexto, eu creio assim, nela, eu vejo ela como uma manipuladora. Com certeza. Se ele falar não, eu faço uma coisa que ele faça chegar ao sim, né? Perfeito. Então ela acaba sendo uma manipuladora. Todas as ações, elas vão levar para tentativa de que aquela pessoa, né, como a pastora colocou, né, chegue na sua vontade. É verdade. Bom, pastor, pastora, o nosso assunto é muito extenso. É verdade. Muito. Se nós formos falar sobre mais limites no casamento aqui, nós temos assunto para mais de 2 horas. Com certeza. Não tenha dúvida, Cris. Com certeza. E eu gostaria, nesse momento, que o pastor ou a pastora estivesse encerrando aqui, mandando seus abraços primeiramente e depois encerrando a nossa participação aqui com uma palavra de oração para os nossos amigos netespectadores que ficaram lá conectados e ficaram aí por dentro um pouco mais sobre esse assunto de limites no casamento, limites em geral na família, como nós falamos hoje, né? E eu já me despeço dos nossos amigos netespectadores. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até na quinta-feira que vem eu trago muito mais aqui. E agora nosso pastor e nossa pastora vão se despedir também e vão encerrar o nosso programa com uma palavra de oração. Eu quero deixar assim, um agradecimento muito à Demais TV pelo espaço, por poder proporcionar isso para nós, né? Agradecimento ao Cris, que tem sido uma alegria pastorear ele e a Renata e poder estar aqui nesse momento. Muito obrigado, Cris. Quero deixar para você assim, o pastor vai ter a palavra e vai orar. Eu quero só dizer para você o seguinte: limites o Senhor nos ajuda a colocar. E na caminhada é que ele se estabelece. Não é um passe de mágica, é um processo. E ele vai acontecer. E a gente está à disposição. Ali na Catedral Metodista, se você precisar de nós, manda sua mensagem. A gente está à disposição. Caso você necessite de alguma coisa, a gente pode conversar um pouco, partilhar mais.
e dialogar juntos, tá bom? Na verdade, nós que ficamos felizes, pastor, assim, pelo trabalho que vocês vêm realizando na Catedral Metodista, que é o trabalho com casais. Esse é um trabalho que tem ajudado muito nós, como casais, eu com a Renata, e tanto quanto outras pessoas que ali frequentam a nossa classe todo domingo na escola dominical. Tem sido muito gostoso, um momento maravilhoso. E para os casais que estão nos assistindo, essa é uma oportunidade de você construir uma vida plena, com consistência no Senhor Jesus Cristo, construir uma família maravilhosa. Dê uma passada na nossa escola dominical no domingo de manhã, né? Às 9 da manhã começa a nossa reunião lá na Catedral Metodista de São Paulo, e você vai ter esse momento junto com a gente, esse momento de aprender um pouco mais sobre o que é o relacionamento, o que é o casamento cristão. Eu queria encerrar esse momento com uma pequena palavra, um momento de oração, lembrando daquela expressão que está lá no profeta Jeremias, né? Quando ele desce a olaria, né? E vê o oleiro modelando o vaso, e o vaso quebra e o oleiro refaz. Nós temos aprendido esse ano, né, com um trabalho com casais, que a nossa casa, que a família, na verdade, é a olaria de Deus. É o espaço que Deus modela a nossa vida e que Deus nos ajuda a transformar. Então, você que está nos assistindo nessa tarde, nosso neto espectador, todos os casais, eu queria orar nesse momento pelo teu relacionamento e dizer que Deus pode fazer da tua casa um espaço de transformação e te ajudar a restaurar esses limites. Vamos orar? Deus de amor, nós te louvamos, porque de fato tu és um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, e foi tu, Pai, quem criaste a família. Por isso, neste momento, eu quero te pedir que a tua graça seja estendida sobre cada lar, cada família que está assistindo este programa nessa tarde, Senhor. Meu Deus, que tu possas auxiliar cada casal, cada família a estruturar melhor seus limites, para que tenhamos cada vez mais famílias firmes, fortes, famílias saudáveis, famílias que caminham segundo a tua vontade, Senhor. Trabalha, Senhor, como o nosso oleiro, como aquele que precisa quebrar o que precisa ser quebrado, restaurar as áreas da vida do nosso casamento, Senhor. Opera, Senhor, com a tua graça e com a tua presença sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.